pessoal do Daqui Dali, eu sou a Nath Casagrande, cake designer, mais conhecida como boleira, e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês um bolo naked de chocolate com recheio de cream cheese que é uma delícia. Bom, essa receita ela não é complicada de fazer, você pode fazer na batedeira ou na mão. Eu prefiro na mão. Eu acho mais simples, pode ser mais simples para você em casa. Eu vou começar pela parte líquida, são 8 ovos e é muito importante separá-los antes de uma tigela, um a um, para saber se eles estão bons. Com os ovos na tigela eu vou adicionar o leite, que deve estar em temperatura ambiente. São 300 ml e é bom sempre usar um medidor para ter a quantidade exata. Depois do leite eu vou adicionar o óleo, são 255 ml, eu usei o mesmo medidor do leite, só deixei aqui separadinho para facilitar. Eu vou adicionar o extrato de baunilha, são 2 colheres de chá. Eu gosto até de colocar um pouquinho mais para ficar bem saboroso. Bolo de chocolate não pode faltar essência de baunilha, fica uma delícia. Vou colocar um chorinho aqui e agora mistura. O resultado dele é bem líquido, não se preocupa, mas é bom mexer bem. Com os molhados bem misturados, agora é hora de adicionar o açúcar. Essa receita, a tradicional, ela só vai o açúcar mascavo, mas eu prefiro colocar 1,5 xícaras de açúcar mascavo e 1,5 xícaras de açúcar refinado, porque ela fica um pouquinho mais doce. Meu gosto é um pouquinho mais adocicado. Um dos segredos desse bolo é a organização. Então, sempre misture os ingredientes secos em um outro recipiente. Aqui eu tenho a farinha, o chocolate, o fermento e o bicarbonato. Aqui eu coloquei uma pitadinha de sal e mistura bem. Outra dica importante é untar a forma com cacau em pó. O bolo vai ficar bem mais moreninho e mais saboroso. Não pode usar chocolatado em pó porque ele tem açúcar e vai grudar o bolo, tem que ser cacau em pó mesmo. Agora eu vou misturar os secos no líquido e bater um pouquinho e o bolo está pronto. Ela fica com uma consistência meio líquida mesmo. Agora eu vou colocar na forma, são 2 formas de 20 centímetros, essa massa fica perfeita para essas 2 formas. Você pode fazer numa maior de 30 centímetros, ele só vai ficar um pouquinho mais baixo, mas eu prefiro fazer nas 2 formas. Agora eu vou levar as massas ao forno, numa temperatura média de 180 graus, por mais ou menos 1 horinha, ou até você colocar o palitinho e ele sair seco. Enquanto a minha massa está no forno ficando prontinha, eu vou aproveitar para fazer o mousse de cream cheese, que é delicioso. Primeiro a gente vai começar batendo o chantilly, na verdade é o creme de leite fresco. Bate, não deixa chegar no ponto de chantilly, um pouquinho mais mole. Esse aqui é o ponto que eu desejo. Agora, com a ajuda da batedeira, eu vou misturar o cream cheese e o açúcar. Essa receita ela pode ser feita só com açúcar de confeiteiro, mas eu prefiro misturar 1 xícara de açúcar refinado e açúcar de confeiteiro para ficar mais docinho. Mas se você não é muito fã de doce, pode fazer só com açúcar de confeiteiro. Aqui eu tenho 450 gramas de cream cheese e aqui eu tenho 1 xícara de açúcar refinado e 1 xícara de açúcar de confeiteiro. E depois eu acrescento o chantilly. Vou misturar bem rapidinho, não precisa misturar muito. Agora eu vou acrescentar 1 colherzinha de essência de baunilha para dar um gostinho e o chantilly. É sempre interessante usar uma colher, um pão duro, para não deixar nada na tigela e não desperdiçar ingrediente. Só bater mais um pouquinho e tá pronto o seu mousse de cream cheese. Quando terminar o mousse, você leva à geladeira, deixa por volta de 1 horinha até terminar o bolo e tá pronto. Para o ganache, que vai ser a cobertura do nosso bolo, eu vou usar 100 ml de creme de leite fresco, 300 gramas de chocolate meio amargo, 1 colher de manteiga e 1 colherzinha também de mel. A manteiga e o mel eles vão dar um brilho e deixar o chocolate muito mais bonito.
Como é o creme de leite aquecido, eu vou jogar ele dentro da tigela com o chocolate picado. Esse chocolate deve ficar uns 3 minutos mais ou menos descansando aqui com o creme de leite quente para ele derreter na indução do calor. Agora que o meu chocolate já derreteu um pouquinho, eu vou adicionar a manteiga e o mel. Você pode derreter o chocolate no banho-maria, no micro-ondas, da maneira que você preferir, mas essa maneira da indução do calor, ela deixa o chocolate um pouquinho mais brilhante. Prontinho, meu bolo ficou pronto, ficou lindo, gostoso, cheiroso. E a consistência desse bolo, ela é um pouquinho mais pesada mesmo, porque o Naked, ele não pode quebrar e nem rachar a massa, ele tem que ficar mais firme para aguentar o recheio e as frutinhas em cima. Essa ondinha que fica aqui, eu preciso cortar. Você pode cortar com uma faca de serrinha. Eu adoro essa faquinha pequena, ela é muito boa para cortar essa barriguinha que fica aqui no bolo. E depois eu vou usar esse cortador aqui, que eu acho muito bom, mas você pode cortar com a faca. O importante é ficar bem retinho para o seu bolo ficar mais bonito. Você pode notar que é uma massa bem firme. Como tudo na vida, eu acho que é muito importante colocar capricho na hora de fazer a massa, na hora de cortar o bolo. Com as minhas 4 massas cortadas, o mais retinho possível, você pode ver que elas estão todas do mesmo tamanho. Eu vou montar aqui nessa base que eu sempre uso, mas você pode montar num prato na sua casa, sempre algo bem bonitinho. Eu sempre escolho a parte mais bonita para ser a última camada do bolo, como ele vai aparecer. Eu escolhi essa parte aqui que ficou a mais bonita. Para rechear, eu vou usar um saco de confeiteiro, para deixar o interior do bolo também bem bonito, mas se você não tiver, você pode usar com a colher mesmo e deixar ele bem retinho. Essa é a minha parte favorita, montar o bolo e encher ele de frutinha gostosa. Eu escolhi aqui framboesa, amora e morango. Você pode cortar em 2, na metade. E agora eu vou colocar creme de avelã na segunda camada. Cuidadosamente, você dá uma amassadinha. Tá vendo? O recheio você não precisa colocar até a borda, porque ele vai cair naturalmente e vai dar esse efeito super bonito. Já coloquei mais a segunda camada de creme de avelã com as frutinhas. Agora eu vou para a última camada. Essa é a última etapa e a mais deliciosa de todas, jogar o chocolate por cima do bolo. Com a colher você vai jogando assim um pouquinho, que ele já escorrega. Agora eu só vou colocar mais umas frutinhas em cima para decorar. As de cima eu prefiro não cortar, eu deixo elas inteiras. Para decoração eu vou usar physalis, é uma frutinha super bonitinha. Você abre ela assim e ela dá um efeito super bonito. Prontinho! Esse foi o meu primeiro bolo pro Daqui Dali, eu espero que vocês tenham gostado. Tente fazer em casa e se você tiver qualquer dúvida, mande a sua perguntinha lá para a página do Facebook do Daqui Dali, que eu vou responder assim que possível. E se você é alucinado por bolo assim como eu, me siga no Instagram, @NathCasagrande Cakes. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!